Iniciar a gravação para a gente começar. Tá. Eu não vejo quando começou, não. Tá? Não, já começou. Ah, tá bom. Só aproveitando, antes que eu me esqueça, hoje aí não, na verdade não vale, não é nem para a disciplina de hoje, mas só porque tem muita gente aí hoje que é de ontem também. Hoje eu recebi um comunicado e a disciplina de Química Analítica, ela teve uma mudança. Ela era onda, lembra que eu expliquei vocês o negócio das ondas? Sim. Ela deixou de ser onda 3 e voltou para onda 2. Então, o que significa isso? Ela não vai ter aquelas práticas, ela vai terminar no tempo certinho, e a gente não vai ter depois encontros para fazer as práticas. A prática dela, que na verdade são duas práticas, mas que eu acho que equivale por uma só, ela vai ser feita dentro do ambiente virtual. Então, depois vocês dão uma olhadinha, lá no AVA de vocês já deve estar aparecendo A prática virtual. a prática, já deve estar aparecendo dentro da disciplina. Deixa eu ver se, porque para mim já aparece, entendeu? Entendi. Apareceu para mim. Quer ver? Deixa eu abrir. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês rapidinho. Eu não sei como é que... Eu vou compartilhar aqui para vocês verem o meu AVA. Se já estiver vendo aí, vocês me falam. A gente tá vendo, não. Não? Não. Agora, Deixa eu agora abrir. foi. Apareceu aí? A mim, não. Agora sim. Apareceu. Tá, então tá vendo aqui, ó. Depois da unidade 4, ele aparece aqui, ó, aula prática. Uhum. Então, quando vocês clicam aí na aula prática, aí aparece aqui o roteiro para vocês. Aí existe uma plataforma que ela chama Algetec. Segundo fala no roteiro, essa plataforma está disponível no ambiente virtual de vocês. Aí eu não sei como que isso vai aparecer para vocês. Essa plataforma Algetec, você faz o experimento, é um laboratório virtual. Então você faz o experimento acessando esse laboratório virtual. Então, para química analítica, vai funcionar desta. Oi? A gente tem essa aula prática, mas só temos o roteiro. Só a parte de Esse aqui, roteiro. né? Só o de cima aqui. O de baixo é meu. Ah, tá. Tudo. Aparece para mim. Mas é Curto igual. até, né? Não, mas é igual. Ele não tem diferença nenhuma, não. Aí, depois só dá uma olhadinha nesse roteiro aí e ver se aparece alguma forma de acesso a essa plataforma. E aí as práticas elas vão ser feitas dentro desse ambiente. Na verdade, são duas práticas muito, muito, muito simples. Então, que eu acho até que nem precisaria ser duas, que elas são sequenciais, assim, é o mesmo assunto, mas dividido em dois objetivos. Então ficou muito fácil, muito simples, assim. Acho que os casos que a gente discutiu dentro das aulas são bem mais interessantes e mais profundos do que essa aula prática que está aí. Mas enfim, como ela está aí, ela precisa ser cumprida. Aí nós vamos precisar de marcar mais um encontro para a gente fazer a discussão dessa prática. Então, aí vocês já estejam cientes, e depois eu até coloco isso no grupo também, que a gente vai precisar fazer um encontro aí, possivelmente um encontro depois das oficiais, né? Porque semana que vem tem os simpósios, então a gente não consegue fazer isso. Então, vai ser depois aí das provas, a gente fazer um encontro para poder discutir essas práticas. E aí finaliza. Antônio. Oi, Anísio. Beleza. Aqui, e para essa matéria de laboratório 1, já tem uma definição de como vai ser? Não. Aí, para laboratório, né, no caso, laboratório, química inorgânica, né, que você também faz,
elas são onda 3. Então essas aí vai ser só mesmo quando a gente puder acessar a faculdade. Aí as práticas vão acontecer presencialmente. Tá? E aí não tem ainda uma previsão. Inclusive a reunião que eu estava participando era justamente um dos assuntos foi esse. A Regiane, né, a diretora, ela tem uma reunião essa semana com a prefeitura e ela vai novamente tentar uma autorização para que a gente consiga acessar a faculdade, pelo menos para finalizar essas disciplinas de conteúdo prático. Mas aí ela precisa da autorização da prefeitura. Aí parece que eles estão tentando uma barganha lá com a prefeitura, que a prefeitura está querendo algumas coisas da faculdade, enfim, eles estão tentando uma permuta lá e ela vai Mas ver aí, se... só uma outra dúvida aí. E aí a gente encerra o semestre agora ou não? Ou fica o semestre pendente para quando voltar? Eu falo em pontuação, essas coisas. Das matérias onda 1 e onda 2 encerram. Encerrou o semestre, acabou. Mas essas de onda 3 não. As de onda 3 vocês vão fazer as avaliações oficiais, porque aí não vai cair conteúdo prático. E vai ficar faltando as práticas, né? Aí a recomendação foi que a pontuação da parcial ela fosse dividida, né? Ou integralmente dada com as práticas. Então vai ficar faltando a pontuação. No meu caso, por exemplo, eu dividi. Então a gente vai ter uma parcela da parcial com esse trabalhinho de hoje, que vocês vão discutir aí, apresentar, e o restante com as práticas assim que a gente retornar. Então vai ficar faltando só esse detalhe para encerrar. Mas o resto tudo vai ser finalizado. Vai ficar faltando só as práticas. Aí isso vale para todas as disciplinas de onda 3. Né? Então, no caso, fisicoquímica, inorgânica, a analítica não está mais, laboratório, cálculo de reatores, enfim. Matérias específicas. É onda 3? É onda 3. Operações unitárias 1 também é? A 1, eu não sei. A 2 eu sei que é onda 3. A 3 também eu acredito que seja. A 1, operações 1, vocês estão estudando o quê? A parte de comunição de materiais, é isso? Britagem, essas coisas? Isso, em muitas, peneiramento e outras coisas que... Até a própria sedimentação, vocês viram agora? Na operações 1? Sedimentação, não sei, meninas. É porque essa parte de operações... Não lembro. Eu fico mais preocupada com os cálculos que o Leonardo passa do que com a própria operação. Mais desesperada. Não, mas eu acho que operações 1 não é onda 3, não. Processos industriais orgânicos também não deve ser, não. Não deve ter prática, não. Processos é onda 1, eu acho, inclusive. Entendi. Segue normal. Então tá. Entendeu? Então eu acho que onda 3 na operações é só a 2, é a 2 e a 3, mas acho que a 3 nem tá tendo esse semestre. Então seria só a 2 mesmo, que é a da Raquel, né? A da Raquel. Então é isso, é só para vocês estarem cientes que houve essa mudança na analítica, que ela estava como onda 3, aí eles conseguiram disponibilizar esse material, então ela foi para onda 2. Essa plataforma eu não consegui encontrá-la no portal, não. Pode ser que eu... Não, tá. Eu até enviei uma pergunta para a Gisele aqui, para ela me falar onde é que... Te orientar onde está isso. Onde é que está esse acesso, porque no roteiro ele fala. Você vai ver que você abre o roteiro aí, ó. Eu vi. Ele fala que o acesso está no AVA. Que é a plataforma Algetec, pode ser acessada. Ele fala. Aí ele fala, quer ver? Deixa eu localizar aqui onde é que ele... Aqui, ó. Realiza experimento através da plataforma Algetec. A gente não tá vendo, não, tá? Não, eu tô com o meu aqui. Tá. Tá aqui, ó. Acesse a plataforma Algetec através do seu ambiente virtual. Então, onde é que aparece esse acesso aí?
Não sei. Provavelmente eles devem incluir isso aí futuramente aí, em algum momento. Incluíram já esse negócio aqui de prova digital, então. Vai ser incluído também. Eles devem incluir a plataforma Algetec aí para vocês em algum momento, porque realmente ele ainda não, por enquanto, não está aparecendo nada mesmo, não. Não está aparecendo, não. Então, assim, futuramente deve aparecer, acredito eu, né? Que já que eles falam que é pelo ambiente virtual, então tem que pôr essa miséria aí, né? Tem que pôr, dar um link, dar alguma coisa. Não é? A gente vai aguardando aí. Sim. Bom, então tá. Então, compartilha sua telinha conosco aí novamente. Achei. Ela não abre junto, pera. Ok, já estou vendo. Já estava em sucesso. Deixa eu tirar esse quadradinho preto que tá aqui. A gente não vê o quadradinho preto, só você. É só eu, é porque ele fica irritando. Vamos lá, então. Esse relatório que vai ser apresentado hoje é sobre síntese de compostos inorgânicos. O meu grupo sou eu, Ana Cristina, a Cristiane, a Lorena e a Maria Luísa. Esse relatório tem por objetivo realizar a síntese de um composto inorgânico a partir de um metal. Nesse experimento, a gente produziu, a partir de cobre metálico, o sulfato de cobre pentahidratado. Para essa síntese acontecer, foram utilizados esses materiais, Becker de 250, dois Beckers de 50, um funil de vidro, papel de vidro, nossa senhora, papel de filtro, 4 tubos de ensaio, uma espátula, um vidro de relógio, 5 pipetas de Pasteur, um termômetro, uma proveta de 10 ml, uma chapa aquecedora com agitação e uma barra magnética e um bastão de vidro. As soluções, os reagentes utilizados foi uma solução de ácido sulfúrico a 15%, o peróxido de hidrogênio a 10%, o etanol PA, hidróxido de amônio concentrado, a solução de hidróxido de sódio 10%, sulfato de cobre pentahidratado, água destilada e o fio de cobre. E esse sulfato de cobre, né, pode ser estranho, ele tá aqui, mas é porque foram feitos alguns testes com o que a gente obtém comercialmente. Então, o procedimento, a gente vai falar ao longo aqui do trabalho, então eu vou passar bem rápido por ele, né, que seria o procedimento que seria feito no laboratório. O passo 1 é pesar 1 grama de limalha de cobre em um becker de 250 ml, adiciona-se 20 ml de água oxigenada a 30% e 15 ml de ácido sulfúrico, respectivamente nessa ordem, e posteriormente essa mistura é agitada. Ela é aquecida em banho-maria, cerca de 80 a 90 graus, até que ocorra a diluição completa do cobre. Essa solução ela é deixada para ser evaporada até que a mesma apresente um volume de 15 a 20 ml. Aqui eu tenho, no caso, 35, né? Então ela vai ter que reduzir o volume dela.
E enquanto essa solução ela vai sendo evaporada, foram feitos alguns testes com o sulfato de cobre penta hidratado. Foram feitos o teste de investigação de desidratação, e 2 testes da investigação da reatividade do íon CO2+, em meio aquoso. Esse primeiro teste de desidratação, uma pequena porção do sulfato de cobre penta hidratado foi colocado em um tubo de ensaio, sem uma massa específica. 10 ml de etanol, ele foi medido em uma proveta e esse volume foi transferido para o tubo de ensaio. Depois esse tubo foi reservado até o fim do experimento com o intuito de analisar a mudança de coloração em função da perda da água. Então, aqui vai acontecer uma desidratação, né? Por isso que chama teste investigação da desidratação. O segundo teste, né, que é o da reatividade do íon CO2+, colocado um pequeno cristal do sulfato de cobre penta hidratado no tubo de ensaio, acrescenta-se 3 ml de água destilada até que esse cristal se dissolva completamente. Dentro da capela e com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, acrescentado gota a gota e sob a agitação constante a amônia concentrada até que a coloração ela seja modificada acentuadamente. A gente vai ver todas essas alterações no correr do relatório. E o terceiro teste feito é de reatividade também, mas é um teste diferente, utilizando hidróxido de sódio. A gente faz aquele mesmo processo de colocar o sulfato de cobre em um tubo de ensaio, 3 ml de água destilada são adicionadas até que o cristal seja completamente dissolvido, e depois é gotejado sob a agitação também a solução do hidróxido de sódio a 10%, até que um precipitado azul gelatinoso seja formado, e posteriormente a isso, esse tubo ele é aquecido em banho-maria até a formação de um precipitado preto. Isso aqui são só os testes que foram feitos com o sulfato de cobre penta hidratado PA, né, que é o que a gente acha para comprar ele analítico. Então, seguindo com a síntese, né, a gente tinha deixado para evaporar essa solução. Então, posteriormente a isso aqui, depois que ela evapora, a gente passa para a fase de cristalização do composto. O método, né, de cristalização desse roteiro é essa aqui, que a gente adiciona 20 ml de etanol PA gelado, a solução fria sob agitação, aguarda-se 10 minutos, mantendo as mesmas condições de agitação, ela não é pausada. Depois que o precipitado é formado, ele é filtrado e depois lavado com 5 ml de etanol gelado. Esse sólido ele vai ficar seco e aí ele vai poder ser retirado do funil, né? E agora a gente parte para discussão de resultados. Então vamos lá. A gente pesou então 1 grama de cobre em pó, né, no becker de 250. Anotou essa massa. Depois foi adicionado aproximadamente 15 ml de ácido
sulfúrico diluído, 20 ml de água oxigenada, e depois disso a mistura foi agitada. O peróxido de hidrogênio, no caso, adicionado, né, que popularmente a gente chama de água oxigenada, ele é um poderoso agente oxidante, que ele se decompõe em oxigênio e água com liberação de calor. Então, a função do peróxido de hidrogênio aí é oxidar o cobre para ele poder atingir a forma de sulfato na reação do ácido sulfúrico. Então, aí eu descrevi esta reação, que é uma reação de óxido de redução do cobre com peróxido de hidrogênio. E depois disso, embaixo, né, depois que o peróxido de hidrogênio ataca aí o cobre, forma então o óxido de cobre. E embaixo, o óxido de cobre, ele reage com o ácido sulfúrico, formando o sulfato de cobre. Desce mais um pouquinho, Ana. Aí, depois disso, aquecer a mistura em banho-maria, de 80 a 90 graus, para fazer a dissolução completa do cobre. Depois, após isso, né, evaporada a solução, ainda no banho-maria, até que atingiu o volume de 15 a 20 ml para retirada da água. Então, após essa evaporação da solução, tirou do banho-maria e a temperatura ambiente que ele foi resfriado. Após, então, a obtenção desse sulfato de cobre em solução, foi utilizada a metodologia de cristalização para a retirada do material. Essa cristalização é uma operação de separação de componentes, a partir de misturas líquidas. Então, foram apresentadas 3 metodologias dessa cristalização, apresentadas nessa tabela 1, né, que a Ana vai falar logo abaixo, que gera cristais de diferentes tamanhos e formas. Então, nessa tabela 1, nós apresentamos os 3 métodos de cristalização, o terceiro está aqui, no qual eles se diferem em tempo, né, como a Lorena falou, e eu coloquei do menor tempo para o maior. Então, nesse método 1, ele, que foi o que foi utilizado nessa prática, foi colocado 20 ml de etanol gelado, foi utilizada uma placa de agitação e uma barra magnética. Eu já vou falar aqui do método. No segundo método, é um tempo de 30 minutos, mais ou menos, para ocorrer essa cristalização, e é utilizado 10 ml de etanol gelado, mais o banho de gelo. E nesse método, ele não tem um tempo definido, né? Porque eu vou explicar o porquê. E não utilizam materiais à parte, podemos dizer assim. Então, no método 1, como foi descrito acima, né? Adiciona 20 ml de etanol PA gelado à solução fria sob agitação, e após 10 minutos, com a ação do etanol, o precipitado sólido é filtrado. Nesse método 2, adiciona-se 10 ml de etanol gelado e coloca-se esse becker no banho de gelo, e após 30 minutos, o precipitado sólido é filtrado. E no método 3, a solução formada, ela é armazenada em um recipiente aberto, de modo que permita a evaporação de todo o solvente. Aí eu vou explicar esses três métodos e por que eles se diferem entre si, né? Além do óbvio dos materiais e do tempo. Então, na cristalização, elas são criadas condições termodinâmicas que aproximam as
moléculas e as levam a se agruparem de forma altamente organizada, a partir de um núcleo que pode ser colocado na solução ou se formará espontaneamente. O que isso quer dizer? Que eu posso colocar esse núcleo, tem algumas sínteses que você pode colocar, vamos supor, nessa síntese, poderia colocar um pequeno cristal de cloreto de cobre penta hidratado na solução para que os cristais fossem se formando a partir daí. Eles vão se formar espontaneamente, a partir ali da união ali dos sólidos, né? Quando eu gero esse primeiro cristal, eles vão se formar a partir daí. Condições como o resfriamento, adição de um segundo solvente e evaporação permite que se crie a forma supersaturada da solução, permitindo a cristalização. Por quê? Aquela solução, aquele composto, né, aquele soluto que está dissolvido ali, ele só vai se cristalizar se aquela solução estiver supersaturada. Então, essas condições, como a evaporação, que vai, né, permitir a evaporação ela vai permitir com que aquela solução se supersature, provocando a cristalização. O resfriamento ela vai permitir com que as moléculas fiquem mais juntas, então mais organizada, promovendo também a cristalização. E essa adição de um segundo solvente, ele vai ajudar também, porque ele vai promover uma saturação, né, uma super saturação ali naquela solução. Outro fator que interfere na qualidade dos cristais formados é o tempo de cristalização. Ou seja, quanto menor for o tempo que ele leva para se cristalizar, maior será a velocidade da nucleação, da formação daquele núcleo, resultando na formação de partículas muito finas. Aí, o que isso tudo quer dizer com o nosso experimento? Que no método 1, que foi o método desenvolvido nesse experimento, ele apresentou condições como o etanol gelado e a agitação da solução, propiciando uma rápida nucleação, gerando, portanto, partículas muito finas. Tá. E eu acho que eu não falei sobre a agitação aqui em cima. Por que a agitação ela promove uma nucleação rápida? Porque com a agitação ali, né, das partículas, ela promove mais choques efetivos entre as moléculas, né, e promove essa nucleação mais rápida. No método 2, com a ausência da agitação, porque o método 2 ele só se difere do método 1 porque ele não possui agitação. A nucleação é relativamente afetada, gerando partículas maiores que no método 1. Já no método 3, como não há nenhuma condição que acelere a nucleação, o processo que permitirá a cristalização é a evaporação do solvente, propiciando um maior tempo para formação, para organização, né, dos cristais e gerando cristais grandes com a rede cristalina altamente organizada. Então, posteriormente, os cristais
gerados a partir do método 1, eles foram filtrados e lavados com etanol, pois o mesmo possui o ponto de ebulição inferior ao da água, permitindo que os cristais secassem sem a alteração da água, que se eles, né, são os cristais, fossem lavados com água, iria gerar uma hidratação maior desse sólido. E nem mesmo do etanol, porque o etanol, a gente vai ver, né, ele pode desidratar esses cristais, mas por ser utilizada uma baixa quantidade e por ele ter o ponto de ebulição baixo, ele não interferiu aí na formação dos cristais, nem nada. E aí foram feitos alguns testes com o sulfato de cobre penta hidratado puro, né? A fim de analisar o comportamento químico desse sal. A desidratação do sulfato de cobre penta hidratado é feita usando etanol. O sulfato de cobre, ele tem uma cor azul quando ele está hidratado. E aí, quando a gente solubiliza ele no etanol, o etanol ele consegue romper as ligações de hidrogênio entre as moléculas do sulfato de cobre, da parte hidratada dele, e roubar essas moléculas de água para ele. E o resultado disso vai ser uma substância anidra de cor acinzentada. Desce um pouquinho, Ana, fazendo favor. E a reatividade do íon cobre em meio aquoso foi testada com hidróxido de amônio. A gente assim, no caso, colocou o sulfato de cobre penta hidratado em um tubo de ensaio e diluiu ele com 3 ml de água destilada, e depois foi gotejando sobre a agitação uma solução concentrada de hidróxido de amônio. Essa relação entre o sulfato de cobre e a amônia é chamada de complexação, que nada mais é que uma base de Lewis, no caso a amônia, né, vai doar um par de elétrons para o íon metálico, que no caso é o cobre, que vem a ser o ácido de Lewis, que é quem recebe esse par de elétrons. A primeira reação vai ser entre os íons de cobre solubilizados com o hidróxido de amônio, formando hidróxido de cobre. Formando hidróxido de cobre e os íons amônio. Essa reação ela ocorre de forma paralela, porque vai continuar reagindo, o hidróxido de cobre formado continua reagindo com o hidróxido de amônio que foi gotejado, né, uma reação paralela, formando esse complexo. E aí a gente tem as duas reações que ocorrem de forma paralela e a reação global, formando o precipitado, que é o complexo. E aí na imagem dá para ver direitinho. Desce um pouquinho. Mais? Para eu pegar a imagem. Ai, peraí, travou aqui no meu. Então tá. Nessa parte branquinha, a gente consegue ver que é só o hidróxido de... Oh, meu Deus do céu. O sulfato de cobre hidratado, né? Ele nessa cor branquinha aqui. E aí, nessa parte do meio, a gente já tem a formação do hidróxido de cobre, e essa parte azul mais intensa já é o complexo. A cor azul que esse complexo forma, ele se deve ao formato tetraédrico que esse complexozinho tem, com o átomo de cobre no meio e as 4 moléculas de amônio ao redor. Essa conformação, essa forma dele, possibilita uma maior absorção da luz, por isso a cor é mais escura. Bom, no teste 2, a gente investiga a reatividade do íon cobre 2+, em meio aquoso.
É colocado um pequeno cristal de sulfato de cobre hidratado em um tubo de ensaio e acrescentado 3 ml de água destilada, solubilizando ele. Depois é adicionado gota a gota e, sob agitação, o hidróxido de sódio a 10%, até que forma-se um precipitado azul e gelatinoso. Lá nas páginas um pouquinho, obrigada. Esse precipitado azul gelatinoso, ele é formado através de uma reação de dupla troca entre o sal e o hidróxido de sódio, formando o hidróxido de cobre. Essa reação de dupla troca é onde o íon sulfato se liga ao cobre, que é um íon positivo com um íon negativo. Na imagem A, a gente pode ver essa primeira reação, que desse precipitado azul. Ele não fica totalmente precipitado, porque como ele é um pouco gelatinoso, ele acaba ficando disperso. Na imagem B, é a formação do óxido de cobre, que... Desce um pouquinho. Isso, obrigada. Que ele é formado após o hidróxido de cobre ser aquecido, pois durante o aquecimento, o hidróxido de cobre ele é desidratado devido ao calor, formando assim o óxido de cobre, como mostrado na reação abaixo. E agora a gente vai responder essas questões que já foram basicamente respondidas aí ao longo do relatório, mas vamos dar sequência. Aí na pergunta 1, qual a função do peróxido de hidrogênio e do ácido sulfúrico nessa síntese? Explique. O peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, é um poderoso agente oxidante que rapidamente se decompõe em oxigênio e água com liberação de calor. E a função do oxigênio é oxidar o cobre para que ele atinja a forma de sulfato na reação com o ácido sulfúrico, que também tem o objetivo de oxidar. Na questão 2, pede para demonstrar os cálculos feitos para se determinar o rendimento de sulfato de cobre pentaidratado sintetizado. Essa conta ela é feita através de... Lá fala que se usa 1 grama de cobre. Então, a gente vai pegar a quantidade em gramas de mol do cobre em 1 mol, que tem na tabela periódica, e do sulfato de cobre. A conta é feita, né? Como acho que todo mundo sabe fazer, somando cada as gramas de cada componente da... Nossa, gente, sumiu da minha cabeça agora. Da solução. Da reação. Isso, da reação. Desculpa, não fugiu da minha mente agora. Em 1 mol de cobre, temos 63 gramas. E em 1 mol de sulfato de cobre, nós temos 249 gramas. Então, a gente quer saber quanto em 1 grama de cobre forma de sulfato de cobre. Então, a gente faz a conta, regra de 3, né? E a gente obtém a massa teórica. Para saber o rendimento em porcentagem, a gente vai usar a massa experimental que a gente vai obter, né, no experimento, pesando, e a massa teórica que a gente obteve de 3,9523. E multiplicar por 100 para obter a massa teórica em porcentagem. O rendimento, né, na verdade. Em razão, né, do que a gente foi discutido, ser dados teóricos, não foi possível, né, obter a massa experimental. Então, não tem como a gente calcular o rendimento sem a massa experimental. Então, a gente ficou devendo essa.
Questão número 3. Quais são as diferenças entre os diferentes métodos de cristalização para a obtenção do sulfato de cobre sólido? Quais as vantagens e desvantagens desses métodos e como eles interferem no tamanho dos cristais? Os métodos de cristalização apresentados, eles se diferem pelas condições as quais são desenvolvidas e pela forma do cristal que é obtido. No método 1, é formado um cristal extremamente fino e pequeno devido à sua rápida nucleação, ocorrida em função da baixa temperatura, agitação e presença de um segundo solvente, as quais são fatores que aceleram a saturação da solução. No método 2, o cristal ele será maior, pois, diferente do método 1, ele não possui agitação. Então, a nucleação teria que ser mais lenta, formando cristais maiores. Acho que eu escrevi errado. E no método 2, por não apresentar um fator que acelere a nucleação, ele produzirá cristais grandes, mas precisará de um longo tempo até que todo o solvente seja evaporado. Então, basicamente, as vantagens, né, assim, é o tempo, né, que no método 1 utilizado um tempo menor que no método 2 e no método 3, mas a qualidade aí da formação dos cristais é alterada, né? Tendo que no método 1 você vai ter um cristal pequeno demais e no método 2 um pouco assim, maior, um pouco mais organizado, e no método 3 ele vai ser maior. No caso, seria 3. Explique por que o etanol é capaz de desidratar um sólido sulfato de cobre pentahidratado e qual a cor observada para esse sólido anil. Então, o etanol desidrata o sulfato de cobre pentahidratado porque ele consegue quebrar as ligações de hidrogênio entre a parte hidratada do sulfato de cobre e a molequinha do sulfato de cobre. E aí o etanol vai roubar essas moléculas de água para ele. E a coloração que é obtida é uma cor acinzentada, que é característica do sulfato de cobre a nitro. Apresente e discuta as reações químicas observadas nos itens 5B e 5C. No item 5B foi a análise da reatividade do sulfato de cobre com o hidróxido de amônio. Nela, a gente viu uma reação de complexação, na qual a base de Lewis, que era a amônia, vai ceder um par de elétrons para o ácido de Lewis, né, que é o íon cobre. Primeiro, o íon cobre vai reagir com o hidróxido de amônio, formando hidróxido de cobre e um íon amônio. E em uma reação paralela, esse hidróxido de cobre formado vai continuar reagindo com o hidróxido de amônio adicionado, formando o complexo. No item 5C, a reação apresentada é uma reação de dupla troca, onde o ânion da base se liga com o cátion do sal, formando assim um sal básico, ou seja, o cátion de cobre vai se ligar ao ânion de hidróxido, né, que é o OH-, formando assim o hidróxido de cobre. E os outros dois, o sódio e o sulfato, ficam em suspensão, formando o hidróxido de sódio. Desculpa, sulfeto de sódio. Pronto, acabou. Ah, tá. Tem umas referências aqui de onde a gente tirou algumas coisas, umas ideias. É isso.
Ok. Pronto. Que emoção. Isso são palmas? Foram. Eu acho que sim. Foram palmas. Tudo bem, meninas. Ficou bom. Vocês abordaram direitinho aí, ó, acho que os tópicos mais importantes do relatório. Só tem algumas coisas a pontuar para a gente acrescentar aí na discussão. Uhum. Primeiro lá na página 1, aliás, né? Na página 1, né? Deixa eu compartilhar. Compartilha de novo aí. Compartilhei. Página 1. Eita, descompartilhou? Não, eu que estou pedindo o controle. Ai, desculpa, claro. Que vergonha. Eita, eu quero conceder ao Antônio. Tô dentro. Então. Caralho, de compartilhar, filho. Vai, assim. Você tomou o controle de volta. Ai, meu Deus. Como é que eu faço pra te dar o controle, gente? Você tirou o compartilhamento e tomou o controle de volta. Espera que eu vou sair então e vou entrar. Aí eu vou te devolver. É assim? Vai ser. Eu não tô vendo. Espera É mais que fácil, eu tenho o relatório aqui, é mais fácil eu compartilhar ele. Tá aberto aqui. Pronto. Menos trabalhoso. Acho que ela já saiu, mas logo ela deve voltar. Ela saiu. Ela não deve ter saído, não. Mas, enfim, vocês estão vendo aí o relatório, né? Sim. Esperar um segundinho aí para ver se ela volta. A Ana falou assim que deu pau na internet dela. Ai, voltei. Deu certo? Jacu, já ter saído, não. A minha internet deu pau. Ai, Antônio não tava achando, fiquei desesperada. Pronto. Compartilhei aqui o arquivo que você mandou.
Tá bom. Bom, aí é só algumas pontuações, igual eu fiz da outra vez, só para a gente somar aí a discussão. Né? Primeira coisa, só aqui nessa primeira página, relatório da aula de laboratório 2. Ah, meu Deus. Tá errado isso. Tá lógico. É um que eu tô fazendo. A gente só queria já estar no 2, então, tá entendendo? Coitado. Vocês já estão vislumbrando o próximo semestre. É isso. Foi isso. Veja como isso. Outra coisa, quantos compostos vocês simularam a síntese? É só uma síntese de composto inorgânico. São... Bom, chama aí mancada. Só ficar atentas aí, atentas e atentos a este detalhe, né? Combinado. Mas aqui foi certo, ó, de um composto. Isso, aqui tá certinho. Bom, aqui vocês pegaram naquele procedimento que eu enviei, né? Foi. Sem tirar nem pôr. Ok. Aqui, basicamente, vocês explicaram bem tudo que foi feito, por que foi feito. Só... Deixa eu ver aqui, que eu bati o olho aqui, eu lembro. Essa história aqui do etanol. História do etanol? Né? Tem uma história do etanol lá na parte de... Ai, meu Deus. Cristalização. Tem um erro, né? Tem um erro. Faltam 2. Agora tá dando essas coisas. Tem que dar um espaço. Senão fica pequeno. Confusão. Eu não aceita. Rebelde. Uma coisa aqui, a questão do etanol aí, né? Só para entender melhor, que o etanol aqui ele teve duas funções aí importantes, né? Foi utilizado na parte da desidratação, lá igual vocês colocaram. Tá lá embaixo. E ao mesmo tempo para lavar o precipitado, né? Uhum. Então, por que a gente usa ele para lavar e não usa água? Eu coloquei aí. Mas eu explico. Porque a água, se eu lavasse com água, eu hidrataria esse sólido. Mas qual que é a hidratação máxima que ele... Qual que é a hidratação máxima que ele pode chegar? Não sei te falar. É 5. É 5. Mas eu vi a explicação, era isso. Para mim fez todo sentido. Ele pode ser... A hidratação máxima que ele chega é penta. Penta hidratado. Lembra lá da explicação da aula, né? Você tem o íon sulfato, são 4 oxigênios, uma água ligada, né, em cada oxigênio, e a quinta água, que entra ligada ao íon sulfato. Uhum. Então, não tem como entrar mais nenhuma molécula de água. Né? Uhum. Então, qual seria o problema de eu usar água, já que o que a gente queria aqui era justamente o penta hidratado? Você come hoje, tá? Eu não sei te falar. Também não sei. Fiquei te devendo mais essa, então. A resposta é simples, gente. Bota a cabeça para pensar aí. Tá. Por que eu não uso água? Porque
Etanol seca mais rápido. Sei. Vocês já prepararam uma solução de sulfato de cobre? Não, Antônio. Porque ele dilui em água. Dilui não, né? Ele dissolve. Dissolve, desculpa. Aí se eu lavar, se eu lavar com água, ele vai dissolver. Seria isso? Exatamente. Faz todo sentido. Solta a palminha pra Ana aí. Então, não. Você lavar toda vez que você produz um precipitado, você não pode lavar com água. É comum você lavar o precipitado, né? Nesse caso aqui, a lavagem, ela não tem só o objetivo da remoção de água, enfim, ela não está só relacionada com a hidratação ou a desidratação, mas a lavagem de um precipitado, ela também serve para remover impurezas. Né? Principalmente porque, por exemplo, você partiu de um metal. Sim. Em tese, né? Você partiu de um metal em que você não sabe a composição desse metal. Você pega lá um fio de cobre. Quem garante que isso é 100% cobre? Ninguém. Então, possivelmente, quando você forma o outro composto, ele é formado juntamente com impurezas, né? E uma das formas de remover algumas impurezas, ou as impurezas que se formam, é na lavagem do precipitado. Então, quando você lava o precipitado, mais do que relacionado à parte sintética do problema, você também tem uma importância de purificação do seu precipitado, porque você remove, né, você consegue carrear, lixiviar ou até mesmo solubilizar algumas impurezas que ali estejam, né? E aí, claro, você também tem que tomar esse cuidado de adotar um solvente que não vá solubilizar o seu precipitado. Então essa aí é a função do etanol. Ele consegue fazer tudo isso e ainda tem o fator de que ele não solubiliza o precipitado, né? Se você usar água aí, o precipitado dissolve. E aí você não tem o precipitado, né? Então essa é a questão. Tive uma outra coisa que eu vi aqui. Na hora que você faz a síntese, né? Você falou aí que a formação do cristal ela se dá a partir de da produção aqui, ó, de uma solução supersaturada. Eu não consegui escrever isso aí direito. Sei. Não tá errado não. Não, eu sei, mas não ficou do jeito que eu queria. Ok. Mas tá bom. A frase aqui, acho que ela tá perfeitamente correta. A questão, assim, né, essa supersaturação, como é que você faz essa supersaturação? Você promove a evaporação, né, do solvente, você vai retirando o solvente. Então, minha pergunta é, bom, se você remover todo o solvente da solução, você não tem o sulfato de cobre da mesma forma, não? Se você tirar todo o solvente... Não, tá, mas aí como é que você vai tirar? Acho que eu não entendi. Você não tá evaporando ele? Tô evaporando ele. Como que você quer que foi feita, ou como que seria feita essa evaporação aqui? Essa evaporação... Tá lá no procedimento.
Você descreveu ela lá no procedimento, ó. Aqui, ó. O que eu descrevi ela no procedimento? Cadê? Deixa eu achar aqui. Tá em cima? Não, tá em cima não, tá embaixo. Desculpa. Aqui, ó. Ah, tá. Deixa a solução evaporando. Como que eu deixo ela evaporando? Eu deixo ela no banho-maria. Não. Ou na placa de agitação. Tanto faz, né? De qualquer forma, você tá aquecendo e tá evaporando. Então, você não poderia obter esse precipitado só por evaporação? Não? Seria mais rápido? Mas a forma das moléculas, né, quando você pensa, né, quando você estuda lá no começo em química geral, você vê que partículas sólidas, elas tendem a estar organizadas, né? Elas tendem a estar organizadas. E quando você tem essas partículas, essas coisas em solução, elas não estão organizadas, elas estão de forma líquida, né? Então, para eu passar, né, para uma forma sólida, eu vou ter que organizar ela ainda mais. Se eu aqueço elas, eu vou estar só desorganizando elas. Mas esse aquecimento que você está fazendo aqui, ele não está afetando as partículas. Quem está recebendo esse calor aqui é o solvente, né? Não é ele que está evaporando. É ele que está evaporando. Então, em tese, suas partículas elas não estão sofrendo efeito aqui dessa introdução de calor, pelo menos não totalmente, né? Não intensamente. Não sei explicar agora. E qual que é o problema de ser desorganizado? Qual que é o problema de ser desorganizado? Não é um problema, é um problema pessoal, entendeu? Eu não gosto de... Termodinamicamente falando, você sabia que o certo é a desordem? Pois é, mas aí eu não gosto da termodinâmica. Não sabia, Antônio. O espontâneo do universo é a desordem. Se você reparar, parar para pensar um pouco e analisar, você vai ver que os fenômenos espontâneos que acontecem na natureza, todos eles vão no sentido de produzir o estado de maior desordem. Não é? Então, não tem nenhum problema com a desordem, né? A questão aqui é claro que o efeito da evaporação aqui não teria problema nenhum. Você poderia evaporar todo o solvente e obter o sólido da mesma forma. A questão aqui é que a gente está falando... Não, a questão aqui é que a gente está falando de uma substância cristalina. Sim. Né? A gente está falando de um cristal. Vocês usaram esse termo cristal aí várias vezes, né? Uma forma organizada. E aí, quando você delimita isso, você, né, introduz essa condição de contorno aí, dizendo que você quer um cristal, aí você implicitamente obriga que isso seja algo organizado, né? Que essa é a definição de cristal, né? É uma estrutura sólida de alta organização. Então, por isso que você faz a cristalização, né? Você deixa o sistema ele cristalizar por si só. Né? Porque é só dessa forma que você vai conseguir o cristal. Do contrário, você consegue o sólido? Consegue. Mas aí o percentual cristalino dele, né, o rendimento cristalino dele vai ser muito baixo. E ele pode ser, por exemplo, um sólido amorfo. Ah, sim, já fiz muito. É claro que isso para o nosso experimento aqui não interessa. A gente não está preocupado. A gente não vai aplicar ele para nada. Então, enfim, né, o fato dele estar amorfo ou cristalino, ou enfim, para a gente aqui não teria uma grande importância. Interferir, ele vai só interferir porque eu não vou conseguir ter esse... eu não vou ter conseguido atingir a cristalização, né?
essa formação. Aqui, no caso, o que acontece? Esse primeiro método aqui, ó, que é um método mais rápido, né? Uhum. Ele vai formar um sólido pequenininho, um pozinho, bem dizer. Então, você consegue perceber um certo aspecto cristalino, que é o quê? Você vê brilho. Uhum. Você consegue perceber, mas não é muito. Esse método 2, como ele é mais lento um pouco, você já consegue ver escamas sendo formadas. Uhum. Né, que seriam partículas maiores, cristais maiores. E já no método 3, como ele é o mais lento de todos, isso aqui pode, por exemplo, formar agulha. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, você vai melhorando a cristalinidade e, ao mesmo tempo, aumentando o tamanho do cristal que é formado. Entendeu? Então, isso que influencia. Sucesso. Bom, teve uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Teve uma coisa que a Luísa falou que eu acho que eu esqueci. Tô bem muito organizada aí. Ah, tá. Aqui tem um erro, né? Bem grande, por sinal. Ok, o peróxido de hidrogênio, ele é um poderoso agente oxidante. Tá, ok. Então, ele vai oxidar o cobre. E isso não tem nada a ver com a questão dele atingir a forma sulfato. Não, né? A única função do peróxido aqui é liberar o cobre 2. É oxidar cobre 0, que é o cobre metal, para cobre 2. Nada mais. Ele não tem nenhum papel aqui na formação do sulfato, né? Tá. Mas a gente colocou ele oxida o cobre, né? Para que ele atinja a função do sulfato na reação com o ácido sulfúrico. Tipo assim, ele permite, entendeu? Acho que é isso que a gente queria colocar. Sim, mas aqui, se você reagir, de novo o ácido sulfúrico está errado aí, né? Se você reagir o ácido sulfúrico diretamente com o cobre metálico, você também vai ter o sulfato de cobre. O ácido também é um oxidante. Sim. Ele vai oxidar o metal da mesma forma, né? Então, qual que é o papel do peróxido aqui? O peróxido, como ele é um agente oxidante também, ele aumenta o potencial oxidante do meio. Então, ele tem um papel catalítico. É como se ele tivesse aqui servindo como um catalisador da oxidação do cobre metálico. Sim. Entende? Então, esse é o papel dele aqui, né? Ele tem sim esse papel de oxidar o cobre, mas o ácido também. Só que ele é um fator a mais aqui, ele dá um up aqui, né? No potencial oxidativo do meio. Então, ele catalisa, de forma que todo metal ele é oxidado muito mais rapidamente, né? E fora isso, você ainda, lá no procedimento fala que isso aqui é feito sob aquecimento, né? Uhum. Então, você aquece, você acelera ainda mais o procedimento, né? Então, ok. e ok, a 3 também, vocês já tinham falado lá, né? Já, a gente deu uma repetida aí nas explicações. Aqui também, né, já tinham falado. E as reações também vocês falaram. Ok, meninas. Acho que tá bom. Okay.
Vamos ao próximo. Ok. Deixa eu só pegar ele aqui. Pode? O Anísio até me mandou aqui. Deixa eu abrir ele aqui no meu computador, que eu vou acompanhando, mas pode ir compartilhando. Ok, estão vendo aí? Sim. Então, o relatório ele se trata aí de um experimento, né, de uma sedimentação. Eu coloquei essa introdução aí, que é um pouco da matéria, que aí fala um pouco da teoria, que fala que a sedimentação é um processo de separação de sólido e fluido, baseado basicamente na diferença entre as densidades dos constituintes. Então, de uma suspensão. Então, a remoção das partículas presentes em uma corrente líquida se dá pela ação do campo gravitacional. Ou seja, essa separação não envolve nenhum tipo de gasto extra, por exemplo, com energia elétrica, eólica, com queima de combustível, nada. Então, na prática, é uma coisa que envolve poucos custos, né? Tem um baixo custo aí. E tem grande simplicidade operacional. A larga utilização industrial aí de sedimentadores promove um crescente interesse no conhecimento do dimensionamento e operação desses equipamentos, com o fim de melhorar a utilização e eficiência no atendimento dos objetivos operacionais. Então, a separação aí da suspensão pela deposição por gravidade, ela vai até obter aí um fluido límpido, e no final, na decantação aí, se tem um lodo, que é onde tem o maior teor de sólidos. Então, aí tem esse ensaio de proveta aí que mostra um pouco aí, que foi colocado na aula lá, da aula passada, né? Então, você tem no primeiro aí, uma suspensão em concentração uniforme, que é o B. Na segunda aí, você tem o líquido clarificado e essa suspensão. No terceiro proveta aí, você já tem 3 tipos de líquido e a formação do lodo embaixo. E na última aí, só tem a formação do líquido clarificado e essa zona de compressão, que ela vai aumentando aí com o tempo. Então, com o passar do tempo aí, as alturas aí de cada zona variam. Então, é só uma teoria aí que eu coloquei aí para ilustrar um pouco. Então, materiais e métodos aí. Nesse experimento foi utilizado uma proveta graduada, um cronômetro e uma suspensão. Aí a gente colocou areia, porque eu não achei nenhum produto que poderia fazer aí, ter uma suspensão. Eu não consegui achar. Eu tentei com hidróxido de cálcio, mas estava muito difícil a decantação. Então estava até difícil de enxergar. Aí eu peguei a areia e peguei numa concentração bem alta. 400 gramas por litro, 500 gramas por litro e 600 gramas por litro. E o procedimento experimental foi... pesei lá as amostras, eu fiz uma de cada vez. Foi muito aqui. Eu peguei e aí tem a foto aí da balança, essa foi do primeiro diluição aí. São 200 gramas em 500 ml. Então, é o que deu essa primeira diluição aí de 400 gramas por litro. Eu não fiz, apesar da proveta ser de 1 litro, eu não fiz com 1 litro por causa de ter uma coluna muito alta e eu precisaria de uma trena. Aí ficaria mais imprecisa. Então, eu fiz lá com 500 ml e com uma régua de 50 centímetros.
Então, o procedimento experimental foi, então, pesei as amostras, homogeneizei bem a suspensão e depois eu disparei o cronômetro e fui anotando a altura da suspensão cada vez que ela foi sedimentando, eu fui anotando a altura, de 3 em 3 minutos. Eu quis seguir um padrão de 3 em 3 minutos para ter uma referência. Aí acompanhei aí a tela decantar e após o término do experimento aí... Não, isso aí não nossa, eu deixei errado aí. O término do experimento, retirar a forma da estufa e pesar e calcular a concentração. Eu não precisei de fazer isso, porque eu usei um material mais robusto, né? Isso aí eu posso tirar aí. Então as fotos aí, isso aí foi como eu pesei numa balança. Então eu pesei 200 gramas, 250 gramas e 300 gramas. Aí a foto, essa foi o inicial, quando eu homogeneizei, e essa foi o final, de como ela ficou depois de estar totalmente decantada. As interfaces aí, devido à areia não ser muito clarificada, ficou difícil de registrar todas as interfaces. Então, para tirar a foto de cada item, ficou bem... Aí o que ficou mais nítido foi o início e o final. Aí o resultado e discussão, imediatamente após acessar a agitação. Aí foi observada a altura do líquido límpido ao longo do tempo, revelando a altura da fase concentrada. A altura da fase concentrada foi medida de 3 em 3. Essa primeira tabela aí foi referente à amostra com 400 gramas por litro. Então eu comecei do 0 e fui até o 45. E plotei o gráfico aí em relação aos itens a essa tabela. Então tá muito poluído aí o desenho aí, porque eu tive que fazer o método aí do Talmud Fish. Então essas linhas vermelhas são auxiliares, eu usei para traçar. Essa linha preta é onde eu calculei o ponto crítico, onde determinei o ponto crítico. E essa linha preta, essa reta da cor preta, foi a reta que eu usei para calcular o tempo e a velocidade. Então essa daí foi a curva. Ela não ficou uma curva tão linear, não deu para ver assim uma curva e não deu um decaimento assim tão como foi mostrado na aula anterior. Acredito eu por interferência pelo fato da areia não ser tão pura. Então aí o segundo amostra aí foi a de 500 gramas por litro. Aí obtive também esses resultados aí também em 45 minutos. Plotei o gráfico e deu com os valores e deu também essa figura. Fiz o terceiro com 600 gramas por litro. Também plotei no gráfico e deu aí esses valores. Então, para mim achar o ponto crítico aqui, como foi dito na aula, eu usei essas linhas vermelhas como auxiliares. Essa linha vermelha do centro, eu fiz a bissetriz do ângulo. Então, a interseção dos dois pontos aqui, eu cheguei no ponto crítico para essa concentração de 600 gramas por litro. Então, o memorial de cálculo. Eu fiz também separado, primeiro para o 400 gramas por litro. Aí eu achei o ponto crítico dele pela aquela fórmula lá passada na aula passada. Então eu achei o ponto crítico aqui dele
na concentração do ponto crítico de 840 gramas por litro, considerando aqui esse ponto aqui dessa bissetriz, ó, dessa coordenada aí, que fica ali um pouco acima de 8 e 9 e alguma coisa. Então, eu obtive aí esses pontos aí e fiz o cálculo da concentração no ponto crítico. O tempo de sedimentação também eu usei pela fórmula, que é a altura crítica menos a altura de como que fala? Me fugiu a palavra, mas é a altura ali depois que ele está totalmente compactado. Então, e depois o tempo também dele estar totalmente compactado com o tempo crítico, que vai ser igual a essa altura 1, que é onde a reta toca ali no Y, menos essa altura crítica dividido pelo tempo crítico. Então, eu fazendo esses cálculos aqui, aí eu obtive que o tempo de sedimentação crítico aqui, com essa concentração de 400 gramas, é de 39 minutos. E o cálculo da velocidade, eu peguei a inclinação da reta. Então, eu peguei lá, que seria a tangente, então eu peguei o cateto oposto pelo adjacente e obtive aí que são 0,19 centímetros por minuto. Isso seguindo o cálculo do gráfico. Então, no 2 aí, na concentração de 500 ml também eu fiz de 500 gramas por litro. Eu fiz aí também a mesma coisa, eu só repeti aqui os valores, peguei esses valores no gráfico e a concentração do ponto crítico aqui ficou com 960 gramas por litro, ou seja, já bem compactada. O tempo de sedimentação dele aqui também foi 27,3 minutos, ou seja, quanto um pouco mais concentrado, então, por gravidade, ele vai descer também mais rápido. Esse líquido vai se sedimentar um pouco mais rápido. E o cálculo da velocidade dele aqui também vai ser 0,21 centímetros por minuto, um pouco mais rápido também que a outra. E na última concentração também eu fiz também o mesmo cálculo, só que essa concentração nesse ponto crítico dele deu alguma interferência aí que ela ficou menor do que na outra concentração aqui da intermediária. Ela também, até a velocidade dela também ficou um pouco menor do que essa intermediária. Esperava-se que fosse maior, tanto a concentração crítica aqui, como esse tempo, a velocidade, o tempo da sedimentação e também a velocidade da sedimentação também deveria ser maior. Então, não cheguei os dados aqui não foram, vamos falar, não seguiram a lógica, não retrataram a realidade. Então, na conclusão aqui, o método de Talmadge-Fish mostrou-se eficaz, possibilitando a determinação da concentração, tempo de sedimentação e velocidade de sedimentação, através de uma curva, né, no gráfico, a partir de um ensaio de proveta. A partir de uma suspensão de concentração inicial aqui, das 3 concentrações, foi feito ensaio. Então, anotando os valores e plotando o gráfico. Devido a impurezas encontradas na areia, houve variações e foram encontrados resultados não lineares quando se compara as concentrações versus o tempo e velocidade de sedimentação. Então, aí é interessante observar que o modelo de Talmadge-Fish permite que um ensaio de proveta, que é um processo em batelada, permita estimar pontos, onde se pretende retirar do processo o item de interesse, seja o lodo ou o líquido clarificado. Então, foi esse o experimento. E essa questão da impureza da areia, depois, quando eu retirei da proveta, deu para ver que ela tinha várias coisas. Não eram... Por exemplo, ela tinha alguns pedaços de concha, tinha algumas pedras maiores, então eu não tive esse trabalho, se eu fosse fazer esse trabalho de novo, eu fazia um peneiramento nessa areia para fazer e também fazia uma pré-secagem dela.
Então, o que deu para fazer, o que deu de observação aí nesse trabalho foi isso. Ok, então aí, terminado aí. Adorei as palmas, viu? Só queria Obrigado, fazer... Obrigado. Tem, as palmas fazem parte, né? É. A valorização do trabalho. Bom, vamos lá. Esse trabalho de vocês ficou legal. Assim, acho que vocês conseguiram atingir o objetivo, né? Vocês pecaram aí na hora de tratar os dados, mas a gente vai falar sobre esse tratamento. Mas no restante foi beleza, foi legal, foi perfeito quase assim. Aí só pontuar algumas coisas já, porque depois eu vou esquecer de falar disso. Primeiro, Você quer... eu vou compartilhar aqui, que eu acho que fica mais fácil eu compartilhar, que aí você pode encerrar o seu compartilhamento aqui, eu compartilho aqui. Ok. Só pontuando rapidinho algumas coisas, para a gente ir para o mais importante. Primeiro que você colocou aí essa questão da areia conter várias impurezas e tal. Sim, você escolheu um ótimo sistema, né? A areia, um sistema bacana para fazer isso, porque não demora muito tempo e o resultado ele é bom. Em relação às regiões, realmente é difícil de ver isso para qualquer sistema, independente de quem seja. Dificilmente vocês conseguem diferenciar, né, aquelas regiões durante a sedimentação. Então, no máximo, ali 3 regiões você consegue, mas ver as 4 regiões ali de jeito nenhum, não dá realmente, muito difícil de separar, então, problema nenhum em você ter apresentado os extremos, que afinal de contas é isso que importa para a gente. Em relação ao fato de você fosse, não, eu no outro experimento eu peneiraria, ou né, secaria, enfim. Acho que isso também não faz diferença, porque essa metodologia, né, aí você está pensando numa questão laboratorial para apresentar um resultado com menos interferências e tal, mas se a gente pensar na prática mesmo, no real, né, você não vai ter, imagina, por exemplo, você tem um leito de um rio para limpar através de sedimentação. Como é que você vai fazer isso lá? Como é que você vai peneirar? Não tem jeito. Né? Você pega o rejeito do jeito que ele vem e você não tem escolha. Você vai trabalhar com aquilo que chegar na sua mão. Então, isso também não há necessidade de ser feito, não. E acho que também não atrapalhou em nada do que foi feito, não. Outra coisa. Em relação ao tempo aí de sedimentação que você falou aí que não esperava que fosse dessa forma, né? Eu acho que não tem nada de errado com o seu tempo de sedimentação, porque o que você fez? Você foi aumentando a concentração com o tempo, certo? Você foi aumentando a concentração, né? Você partiu Isso. aqui de uma concentração mais baixa, demorou Sim. 39 minutos, depois uma outra concentração intermediária, 27,3, e por último uma concentração menor, né, que deu 17,9. Uma concentração maior, né? A maior de todas deu 17,9. Aí, assim, veja bem como que não tem nada de errado aqui, né? Você disse lá no início que a sedimentação, ela é um processo em que as partículas do sólido, né, elas vão para o fundo por ação gravitacional. Então, se você tem uma massa maior, você concorda comigo que elas vão para o fundo mais rápido? Sim. Então, aqui, seu terceiro experimento é onde você tem a maior massa de areia. Sim. E aí o tempo de sedimentação ele tem que ser menor mesmo. Uhum. Né?
E da mesma forma, se você pensar assim, olha, se eu tenho uma massa pequena de sólido, ele se dispersa mais no líquido, concorda? Ele fica mais espalhado no líquido. Então, se ele está mais espalhado, ele vai demorar mais tempo para sedimentar. Então, está correto, está perfeito. É isso mesmo. Não, porque eu imaginei foi pela velocidade, e essa velocidade aí que eu vi que ela não seguiu aí essa questão da sedimentação. Ah, tá, mas aqui é porque a sua velocidade, ela está calculada, ela está errada. Uhum. Aí é o que a gente vai... É a única coisa que eu vou pontuar aqui para vocês. Eu vou pegar só um dos gráficos para a gente fazer, e depois os outros é basicamente a mesma coisa. Eu vou deixar ele bem grandão aqui para você ver. Então aqui você aplicou o método, né, foi de Talmadge, né, que você aplicou, Talmadge de Fitch. Isso. Quase todo certo. Você só pecou num pequeno detalhe aqui. Então você calculou, você fez, né, a curva, traçou a curva, perfeito. Aí você traçou as paralelas, também, ok. Encontrou aqui o ponto crítico, né? Aí aqui, eu não sei se é a minha resolução aqui, mas eu acho que essa reta está um pouquinho deslocada para cima, eu acho que ela não está pegando bem aqui a junção dos pontos. Então, eu não sei se esse ponto realmente ele divide isso aqui, divide esse ângulo aqui, né, em partes iguais. Eu estou mexendo aqui, vocês estão vendo eu mexendo no desenho? Sim. E da outra vez eu fiquei mexendo, parece que eu estava mexendo em uma outra página que não era a que estava compartilhada, né? Por isso que tô perguntando, enfim. Então eu acho que esse negócio talvez poderia arredar um pouquinho aqui. Mas, enfim, você traçou, né, o ponto, o tempo crítico e a altura crítica, achou o ponto. Aí, na hora de traçar, você traçou a reta, né, da altura calculada, né? Sim. Na altura que você calculou lá pela equação. Só que aí, a hora que você traça essa reta aqui, ó, essa reta, ela nunca pode cortar a curva. Porque essa reta, ela é uma reta paralela. Ela tem que ser uma reta paralela. Tanto que se você prolongar isso aqui, ó, você prolongar esse negócio todo aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Um instantinho que eu tô abrindo um programinha aqui. Compartilhar com vocês. Estão vendo o gráfico aí? Sim. Tá ele bem aqui. Ó, inclusive, a sua reta nem veio. É porque essa reta dessa linha escura aí, eu fiz ela no Word. Deixa eu selecionar o Né? desenho todo. Talvez pode ser isso.
porque era tanta reta que eu fiz no pente, aí depois eu vi que eu esqueci exatamente dessa. Tá vindo com... Já sei. Print aqui na... imagem. Aqui, ó, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quando você traçou essa reta aqui, tá vendo? Você faz esse corte aqui, ó. Então, essa reta, ela não pode cortar a curva. E mais que isso, se você pegar isso aqui, ó, e prolongar a sua reta, ó, olha o seu tempo de sedimentação, onde é que ele bateria. Sim. Né? Se você prolongar seu eixo aqui, ó, você teria uns tempos de sedimentação para mais de 60 minutos. Tá vendo? Seu tempo de, né, o seu tempo de sedimentação, ele estaria batendo aqui, ó. Sim. Não, e verificando aqui agora também, ficou uma reta cotangente. É. Né? Então, em vez de ser uma reta tangente. Isso. Então, como essa reta ela tem que ser tangente, ela vai pegar um ponto único da curva. Né? Ela é tangente à curva. Então, ela praticamente vai pegar só essa parte reta aqui, ó. Entendeu? Então, se você pegar só essa parte... Deixa eu apagar tudo aqui. Ó. Se você pegar só essa parte mais reta... Deixa eu traçar ela de outra cor aqui, ó. Então, seu ponto crítico ele está aqui, ó. Então, ela ficaria aqui, ó, algo próximo daqui, ó. E aí, se você for analisar pelos seus resultados, né, lá no seu relatório, o primeiro tempo, o tempo de sedimentação que você calculou, o primeiro tempo, ele deu 39 minutos, não foi isso? Isso. Aqui, ó, basicamente bem próximo, tá vendo? Né? Se você pressupor que o 40 está praticamente aqui, né? Pela escala do seu gráfico aqui, ó, se você dividir isso aqui em 10, né? É claro que aqui eu estou fazendo na mão, né? Mas você deslocando isso aqui um pouquinho, né? Traçando certinho, na paralelo mesmo aqui, aquele aqui ainda está um pouco fora, né? Mas se traçando ele aqui bem paralelinho mesmo, você vai ver que ele vai chegar bem próximo do 40 ali, ou seja, bem próximo do 39, na verdade, né? Sim. E mesmo aqui ainda estando um pouco fora, deixa eu ver se eu consigo, né, você pegando aqui exatamente o ponto crítico aqui, ó, tá vendo? Que não vai ela tá bem, não tá na curva, ele tá encostadinho nela, tá vendo? Sim. Então, aqui, ficando encostadinho na curva aqui, ó. Então, você teria seu tempo crítico aqui, ó. Seu tempo de espessamento aqui, ó. Bem aqui, ó. Ou seja, daria aproximadamente aqui uns 38. Né? Sim. Mais ou menos, uns 38 minutos. Ou seja, bem próximo do valor que você calculou.
Tá vendo? Então, assim, os resultados eles estão totalmente concordantes, né? Tanto o calculado quanto o experimental, né? E aí, o que que vai acontecer? Como mudou totalmente aqui, ó, a inclinação da sua reta é outra. Então, na hora de calcular a velocidade, você calculou pela inclinação dessa reta aqui, ó. Por isso que sua velocidade deu aquela coisa esquisita. Agora, se você calcular a sua velocidade por essa reta aqui, ó, que é a correta, a inclinação é outra. Então, você vai achar outro valor. E aí, possivelmente, você deve achar um valor, né, mais coerente do que o que você achou. Né? Mas, no mais, está perfeito. Ficou legal, ficou bem bacana. O resultado que você conseguiu aí foi bem legal. Assim, uma sugestão, é claro que aqui você procurou traduzir o experimento, né? Mas seria na hora de você apresentar isso, antes de você fazer tudo isso, você tentar fazer um ajuste nessa curva aqui, ó. Primeiro, não colocar os pontos, né? Não representar esses pontos, deixar só a linha, que esses pontos aqui eles não ajudam, eles mais atrapalham do que ajudam. Você não vai usar eles para nada mesmo, então não tem necessidade de representar essas marcações. E tentar ajustar essa curva para você não ter esses desvios, esses morrinhos aqui, tá vendo? Os desvios nos pontos. Você tem uma curva perfeita. Então, fazer aquele ajuste. Isso aqui é Excel, possivelmente, esse gráfico, né? É Excel. Fazer aquele ajuste exponencial lá do Excel, né? Em vez de fazer o linear, faz o exponencial para você ter uma linha, essa curva aqui mais bem traçada. E aí, até para você fazer esse tratamento depois, você vai ver que fica melhor. Né? Mas assim, só uma dica que válida para os próximos. Mas no mais, ficou muito bom. Assim, você vê que os resultados, eles... Né, que diferente do outro grupo, que só simulou, né, vocês tiveram que fazer. Então você vê que funciona, né, que o método, esse método, né, esse modelamento aqui, ele bate perfeitamente com o que você observou calculando, né. Então, o que dispensaria, por exemplo, para uma situação real, né, vivenciando uma situação real, dispensaria de você ficar lá 40 minutos, ou até dependendo do tamanho desse sedimentador, né, ficar lá horas e horas e horas e horas aguardando, né, então você consegue extrapolar isso. Então ficou muito bom. Ficou bem legal aí o resultado. Ok. Então, beleza. Obrigado, hein? Ok. Bom, pessoal, fora isso, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram levantar aí, colocar sobre os experimentos? Eu não. Cadê o Anderson? Sumiu? Fugiu? Bom, então é isso. Aí agora, né, a gente, na semana que vem, como eu falei, tem o simpósio, né? Então, na terça-feira vocês estarão participando do simpósio. Eu não sei qual seminário que vocês vão assistir na terça-feira, mas eu vou fazer a propaganda aqui das pessoas que eu convidei. Qual que é? Eu já tenho aqui a minha lista. Na terça-feira, o seminário da pessoa que eu convidei é a que vai falar sobre biomateriais. Nossa, eu não vou participar. É o tema do meu TCC. Essa menina, ela trabalha comigo, na verdade, lá no FMG, uma colega. Ela trabalha com biomateriais para aplicação em implantes ósseos. Para evitar rejeição, né? Então ela desenvolve, então assim, ela não é da área de saúde nem nada, ela é química, na verdade. Então ela trabalha com desenvolvimento de biomateriais.
cerâmicos e vítricos, né, que é chamado biovidro, não sei se vocês já ouviram falar, que ele se incorpora ao osso de modo que as células do osso elas crescem e recobrem esse material, né, no caso do implante, por exemplo, você vai implantar um dente, por exemplo, ao invés de usar aqueles pinos de metal e tudo, né, você usa um biomaterial. E aí a rejeição é 0. Né, então é um tema bem legal. E na quarta-feira... Que dia? Quarta-feira, dia 10. A pessoa que eu convidei é uma colega minha lá do Paraná, que vai dar uma palestra sobre cosméticos. Essa eu vou ver. Inclusive, ela já esteve na faculdade uma vez, dando um seminário também sobre cosméticos, e assim, ela fez maior sucesso na época. A Rosângela, que ela chama, ela também é química e ela já trabalha na área de cosméticos aí há mais de 15 anos. Já trabalhou aí na Natura, Avon, tal. Então, assim, ela presta consultoria para esse povo tudo. Da área de cosméticos, ela sabe tudo e mais um pouco de cosméticos, e ela vai dar esse seminário, e esse tema que ela abordou aí, ele é um tema polêmico, né? Eu falei com ela que eu gosto das palestras dela, porque ela sempre traz temas polêmicos, né? E esses temas, ela vai mostrar para vocês que esse trem de cosméticos naturais ou verdes, né? Que isso aí é puro marketing, isso não existe, né? Na verdade, acho que quem veio com esse tema aí foi a Avon, né? Que está trazendo isso. Não sei. Mas eu acho que é aquela... Eu acho que é aquela mesma coisa de, tipo assim, esse produto aqui não tem química. Aí eu fico assim, cara, como é que não tem química? É impossível ter química. É algo basicamente nesse contexto. Ela vem para trazer. Ela vem para provocar aí a Avon com isso. Então, são temas bem legais, todos os dois. Então, tem um tema também aí no dia 10 sobre nanotecnologia, que é muito massa também. Já ouvi falar muito bem dessa palestra. Nunca vi. A do Carlos. Isso aí é bom que é a sua área, né? É muito massa. A duração da palestra é 1 hora só? De 1 hora a 1h30, né? É rapidinho. Porque tem, tipo assim, 2 legais em seguida, uma 7, outra 8, então dá pra ver. Mas eu tô pondo assim, no dia 8 eu vou ver uma às 6, uma às 7 e uma às 8. Tem que dar tempo. É isso mesmo, é 1 hora. Essa é a programação. Isso. Mas é isso, então. Aí na semana que vem vocês têm os seminários, eu estarei assistindo alguns também, e nos convidados que eu trouxe, eu vou estar também junto com eles. E aí na semana seguinte já é oficial, né? Então a nossa avaliação oficial, ela aborda esses tópicos que a gente discutiu. Então vocês estudem por eles. Tanto o tema da síntese quanto o da sedimentação, enfim, tudo que a gente vem discutindo nesses últimos dias. Tudo bom. E qualquer dúvida, vocês me chamem. E a prática, como a disciplina é onda 3, só quando a gente voltar. Aí fica uma parcela da nota para quando a gente... Da parcial. A outra parte eu já vou postar até agora, inclusive, para não esquecer. Okay. E aí, claro, eu vou levar em consideração os presentes, tá? Então, como é uma apresentação de trabalho, obviamente que isso vai contar para todos os presentes, uma vez que a aula acontece no horário da aula, né? Então não tem desculpa para ninguém não estar presente, né? Enfim, é isto. Ok? Ok, combinado. Tá bom, gente. Parabéns aí pelas discussões de vocês. Acho que é difícil a gente discutir de algo que a gente não fez, ou, né? Fez em condições precárias, né, ou não ideais, mas assim, acho que tá bem legal os resultados, assim, vocês estão pegando o jeito da coisa, e na hora que for fazer na prática, acho que vocês já vão ter bem menos dificuldade do que
as outras turmas que eu trabalhei que não tiveram essa oportunidade de fazer essa discussão prévia igual a gente está fazendo. Vocês vão chegar mais preparados e mais seguros também. Que ótimo. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Boa noite, até. Ok, boa noite. Até. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite.